para a gente continuar falando de saúde, no mês de novembro são celebradas 2 datas destinadas à conscientização e combate de doenças graves respiratórias que acometem pessoas de todas as idades. A pneumonia e a doença pulmonar obstrutiva crônica estão entre as principais causas de mortes no mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, 8 em cada 10 mortes por pneumonia no Brasil entre 2015 e 2017 foram de idosos, o que corresponde a mais de 80% das mortes pela doença. Nesse período foram registrados cerca de 200 mil óbitos por causa da doença, uma média aí de 66,5 mil casos por ano. E para saber mais sobre essas doenças e seus sintomas, tratamentos e prevenção, vamos conversar com o médico pneumologista Pedro Pompeu. E também participa desse bate-papo com a gente, Jéssica Dias, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, doutor Pedro. Seja bem-vindo à Sagres. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que possamos discutir alguma coisa que seja realmente do interesse de todos. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação aqui. Boa semana para você. Jéssica, você consegue me ouvir? Agora sim, Letícia. Tinha dado uma travadinha aqui, eu não conseguia ouvir, mas ótima tarde para você, para o doutor Pedro e a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Doutor Pedro, estamos vivendo aí no mundo ainda uma doença respiratória, que é a Covid-19, e eu queria começar que o senhor explicasse para a gente quais são as doenças respiratórias mais frequentes e as causas dela, né, principalmente nessa época do ano. Então, veja bem, na verdade a gente está tendo uma conscientização maior das doenças respiratórias. Elas sempre foram frequentes, né? Sempre foram prevalentes, só que a gente vive num país basicamente cardiocêntrico. As pessoas acham que, de um modo geral, só as doenças cardíacas são comuns e matam, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Só para você ter uma ideia, independentemente desse cenário de Covid-19, você falou da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a terceira causa de morte no mundo atualmente, né? E morrem por ano no mundo, em média, 3.200.000 pessoas, todos os anos. Ou seja, quase 3 vezes o que a Covid matou até agora. E você não escuta falar todo dia sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Pneumonia, por exemplo, que a gente também não escuta falar todo dia, é a primeira causa de morte no mundo e no Brasil é a terceira causa de morte. Ou seja, são doenças extremamente comuns, extremamente prevalentes, só que nunca tiveram acesso à mídia, seja das mais diversas formas, como a gente está tendo esse ano por conta da Covid. Quer dizer, então, mesmo quando a Covid passar, né, não vamos nos esquecer que as doenças respiratórias são extremamente comuns, né, e extremamente graves. E como a gente já viu, entre as 5 principais causas de morte do ser humano, a primeira e a terceira causa são doenças respiratórias. E, doutor Pedro, como o senhor disse agora, por causa da Covid-19, a gente está ouvindo muito falar sobre essas doenças, principalmente a pneumonia, né? A pessoa ali tem a Covid-19 e acaba evoluindo para esse quadro, então, de pneumonia. Mas explica para a gente o que é a pneumonia, quais são as causas delas, como que qualquer pessoa pode ter pneumonia, né? Pode sim. Então, vamos lá. Primeiro, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com esse diagnóstico. Pneumonia é a doença que mais se erra diagnóstico no mundo inteiro, né? E muitas vezes até para mais. Muita gente diz que teve 4, 5 pneumonias, você vai ver os exames, não é bem assim, tá? As pneumonias, elas podem ser basicamente bacterianas ou virais. Aqui a gente tem escutado sempre mais falar, e é mais comum, são as pneumonias bacterianas. O que é pneumonia? É uma infecção na parte mais periférica do pulmão,
onde tem os alvéolos, lá no finzinho do pulmão, onde tem as trocas gasosas. Isso interfere com as trocas gasosas e é lógico, né? Como essa é uma região que tem uma circulação muito extensa, produtos inflamatórios, né, passam rapidamente para a circulação. Por isso que dão muitos sintomas nas pessoas. Essas são as pneumonias bacterianas, são as mais comuns. Agora, nós temos também as pneumonias virais, né? Por exemplo, na Covid-19, quando o pulmão está afetado, é uma pneumonia viral causada pelo vírus SARS-CoV-2, tá? Então, a gente tem pneumonias bacterianas, que se trata com antibiótico, e pneumonias virais. O que acontece muitas vezes é que aquela infecção que começa viral, o vírus, ele destrói o epitélio respiratório. Então, aquelas bactérias que estão dentro do nosso pulmão não tem mais aquela barreira de defesa, então elas acabam penetrando. Então, tem muita co-infecção. Por exemplo, por que pessoas, muitas vezes, com pneumonia pelo Covid-19 acabam tomando antibiótico, se antibiótico não age em vírus? Justamente por conta dessa co-infecção bacteriana, entendeu? Então, a gente pode ter pneumonia viral e pode ter pneumonia bacteriana, né? Gravidade, isso vai depender do bichinho que estiver causando. Tem vírus que são mais graves que bactérias e tem bactérias que são mais graves que vírus. Doutor Pedro, e como diferenciar aí a pneumonia de outras doenças respiratórias? Pois é, nem sempre isso é tão fácil assim, né? É que pneumonia, geralmente, ela está associada a um processo inflamatório infeccioso agudo. Então, a pessoa tem febre, tem repercussão sistêmica, geralmente ela começou com uma rinofaringite, né? Tem fatores predisponentes. Diagnóstico de pneumonia não é dado por um exame só, ele é um conjunto de exames que você faz. O médico nada mais é que um detetive, você vai associando as pistas até chegar no criminoso, quer seja o vírus ou quer seja a bactéria. Porque a imagem tomográfica e radiológica das pneumonias, muitas vezes são indistinguíveis de outras doenças. Por isso que tem a história clínica, tem o exame físico, até você chegar nesse diagnóstico. Quer dizer, não é qualquer imagem radiológica que você vai dizer que é pneumonia. Por isso que eu te disse que é a doença que mais se erra diagnóstico no mundo, né? As pessoas tendem a achar que qualquer coisa no raio-x é pneumonia, mas não é bem assim, não. Mas, geralmente, frente a um quadro agudo de febre, tosse, secreção amarelada, mal-estar, falta de ar, né? Se tratando de uma doença aguda, geralmente vai ser pneumonia mesmo. E, doutor Pedro, tem pessoas que são especialmente propensas a ter pneumonia? Por exemplo, essas pessoas que têm crises alérgicas, rinites, elas podem estarem propensas, então, a ter essa doença? Então, no contexto de alergia, nem tanto. Inclusive, vocês devem ter ouvido falar no começo da pandemia que os asmáticos estariam mais propensos, seriam um grupo de risco. Não, na verdade, hoje se sabe que não. Muitas vezes, até o tratamento para asma diminui a chance desse indivíduo, porque ela melhora a capacidade do receptor do epitélio respiratório, no qual se liga o SARS-CoV-2 a ter infecção. Agora, existem grupos mais predispostos, sim. Crianças abaixo de 5 anos, idosos acima de 65 anos. Isso para aqueles que não têm nenhuma doença crônica. Agora, como doença crônica, nós temos os cardiopatas, os diabéticos, os nefropatas, lógico, os pneumopatas crônicos. Fumante tem muito mais chance de ter pneumonia do que não fumante, né? E aquelas pessoas que fazem tratamento para imunodepressão, por exemplo, tomam corticoide em altas doses, pessoas que têm tumores, cânceres ou leucemias, que fazem tratamento imunológico, essas pessoas estão mais predispostas, sim. É nessas pessoas que você tem que tomar muito cuidado. Só lembrando aqui, não deixando de lembrar, que se existisse vacina para câncer, todo mundo basicamente tomaria. Eu duvido que tenha alguma pessoa que, se soubesse que existe vacina para câncer, não tomaria. Câncer é a 7ª causa de morte do ser humano. Pneumonia, como a gente falou, é a primeira, tem vacina e poucas pessoas sabem que existe vacina para pneumonia.
Isso é muito importante. É um alerta importante mesmo, viu, doutor? E olha, eu também tenho outro questionamento com o senhor, para a gente entender um pouco melhor sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é e quais são os principais sintomas. Isso. Tem tido muita discussão, né? Porque chamar uma doença por sigla é um negócio meio complicado, a população não entende, né? DPOC, né? Você fala assim, DP o quê, né? O que é isso, né? Então, na verdade, é uma sigla que engloba o que antigamente a gente conhecia como enfisema e bronquite crônica, tá? Como a gente já disse, essa doença que engloba essas duas doenças é a terceira causa de morte no mundo, com uma mortalidade em média de 3 milhões de habitantes. Na grande maioria das vezes é causada por cigarro ou uma pessoa que teve contato durante muitos anos, de uma forma íntima, com combustão de lenha, por exemplo, fogão dentro de casa, esse tipo de coisa assim. Quais são os sinais mais precoces? Falta de ar. A pessoa vai perdendo porções do seu pulmão, isso dificulta as trocas gasosas. Então, no começo, ela tem falta de ar aos grandes esforços, depois vai diminuindo essa falta de ar. Além disso, geralmente elas têm tosse e têm secreção, tudo isso causado pelo cigarro, né? Então, é uma doença extremamente comum, né? Todo fumante acima de 40 anos deveria fazer uma avaliação para ver se já não tem essa doença. Por quê? Quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, mais você retarda a perda da função pulmonar. Quanto mais para o final você faz diagnóstico, ele já perdeu boa parte do que ele já tinha que perder. Aí sobra muito pouco para você atuar, né? E vocês todos já devem ter visto, talvez parentes ou conhecidos, uma situação triste, dramática, que é o indivíduo andar com oxigênio 24 horas por dia, para ir ao banheiro, tomar banho é um esforço, ele tem que tomar banho sentado, quer dizer, isso tem um impacto muito grande, não só no paciente em si, mas em toda a família, que basicamente vive todo mundo em torno dessa pessoa, né? Então, são quadros bem tristes e, infelizmente, bastante frequentes, não só no nosso meio, mas como no mundo todo. Eu acho que o contato com a Jéssica deve ter sido interrompido, doutor Pedro, mas nós já estamos chegando na reta final da nossa entrevista e eu queria que o senhor fizesse um alerta, o senhor já começou falando aí da importância da vacina, da população alertar, né, para essas vacinas contra a pneumonia, enfim, e eu queria que o senhor fizesse esse alerta, né? Porque, como eu falei no início da nossa entrevista, no mês de novembro são celebradas 2 datas aí destinadas à conscientização e combate de doenças graves respiratórias. Eu queria que o senhor deixasse seu recado final. Olha só, vamos supor que você tem um carro, né? E você nunca trocou o filtro de óleo do seu carro, nunca trocou o filtro de ar do radiador, ou seja lá o que for. Ninguém faz isso, né? Todo mundo toma cuidado com o seu carro. Agora, pense da seguinte maneira. Vamos supor que você tem uma média de vida, a média hoje do brasileiro são 74 anos. Nós respiramos, em média, 8.000 litros de ar por dia. Esse ar, quem já viu o sol entrando na fresta da janela, vai lembrar que esse ar ele é particulado, né? Ele é cheio de partículas, de vírus, bactérias, fungos, várias substâncias. Então, você já imaginou você respirando 8.000 litros de ar por dia durante 70 anos com um filtro que você nunca tirou para limpar, você nunca lavou e não vai poder trocar. Ou seja, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você respira. O pulmão é o órgão que mais está em contato com o meio ambiente. Por que transplante de pulmão é complexo? Porque é o único órgão que está em contato com o meio exterior. Todos os outros estão isolados de vírus, fungos, bactérias, né? Então, talvez essa pandemia nos está trazendo a consciência que a gente tem que tomar muito cuidado com o que respira. A qualidade do ar que te cerca é muito importante. Então, combater queimadas, cuidado com a poluição, em aglomerações, não só esse ano de pandemia, mas nos outros anos, principalmente no meio do ano, se cercar de máscara. Esse ano, nós pneumologistas
Vimos uma queda dramática de infecções agudas respiratórias no meio do ano. Por quê? Porque as pessoas estão usando máscara, as pessoas estão tendo um certo distanciamento social. Tudo isso é importante. Então, manter uma boa higiene nasal, cuidado com o ar que você respira. Lembra que você vai ter que conviver com esse pulmão o resto da sua vida, então você tem que tratar bem dele, né? Umidificar bem o ambiente, se o ambiente que você mora. Hoje tem vários aplicativos que mostram como é que está a qualidade do ar na sua cidade. Se o ar está muito seco, coloque o umidificador. Se vai ter contato com muita gente, se cerque de máscara, né? Quer dizer, lembre que doenças respiratórias são extremamente comuns e muitas vezes são fatais. Conversamos com o médico pneumologista Pedro Pompeu. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Tom Maior. Obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a gentileza de vocês e uma boa tarde a todos. A gente perdeu contato com a Jéssica, mas fica aqui o meu agradecimento pela participação mais uma vez. E para você que quer acompanhar e saber mais sobre as doenças respiratórias, pode acessar lá o nosso sagresonline.com.br, que a entrevista com o Dr. Pedro Pompeu vai estar disponível na íntegra para você.